Por que que existe gerenciamento de resíduo? Para que serve? Será que é realmente só para perturbar a vida das empresas, do povo todo, né, e não deixar ninguém trabalhar? Essa é a visão de quem não entende desse mercado. E justamente esse povo, muitas vezes, que são donos das empresas que você vai atender. E nessa aula aqui, eu quero te mostrar uma coisa importante para você não entrar em discussão, não ficar se defendendo. Você precisa entender o quê? A lógica do mercado de resíduos. Por que que existe o gerenciamento? Quem paga e por que nunca vai deixar de pagar? Antes de tudo, será que você já é inscrito no nosso canal? Aqui a gente vai tratar de conteúdo sério. Resíduos sólidos aqui para a gente são indústria, serviços de gerenciamento, coleta, enfim, de um nível profissional, de uma visão internacional, a visão de primeiro mundo do gerenciamento de resíduos. E aí você escuta isso em português, que é aí onde você pode aplicar isso, onde tem mais mercado para ser organizado. Aí a Virapuru clama aí os profissionais da área de resíduos para industrializarem os seus mercados. Então não deixa de se inscrever no nosso canal, já compartilha aí com seus amigos profissionais da área, universidade, todo canto, e diz que aqui é o lugar certo para preparar você para atuar nesse mercado. Valeu, gente? É isso, olha só. Quando você já se deparou com essa situação, muitas vezes nessa parte de licenciamento ambiental, regulamentação de mercado, o pessoal costuma reclamar: "Esse negócio, essa lei só perturba a gente, não deixa ninguém trabalhar, tem que acabar com isso". Inclusive isso é alvo de disputa no parlamento, né, no Brasil mesmo, eles acabaram, cortando, algumas coisas do direito ambiental, mas a verdade é que o direito ambiental, essa parte aqui, gerenciamento de resíduos, licenciamento, funciona como filtro de mercado. Tira os incompetentes, aqueles que não sabem trabalhar com regras, que querem trabalhar do jeito deles, quer dizer, o mundo tem que se adaptar a eles e não ele às regras do mundo. Né? Então, você quer trabalhar como dentista? Tem regra para trabalhar como dentista. Quer trabalhar como advogado? Tem regra. E por que na área ambiental, que tem uma importância para todo o planeta, não seria diferente? Por que que seria diferente? Não é diferente. Tem lógica nesse mercado. E a gente vai tratar então exatamente disso aqui. Veja só. A origem do gerenciamento desse serviço de gerenciamento de resíduos nunca foi a boa vontade das empresas. As empresas que têm boa vontade são contadas nos dedos, assim, uma em 1 milhão que tem boa vontade. A verdade é que as empresas querem se concentrar na atividade dela e o gerenciamento de resíduos é uma consequência daquilo que ela faz, ou seja, como toda atividade humana gera resíduo, toda atividade comercial, industrial gera resíduo, então aquilo ali é um efeito colateral que ela vai ter que administrar, certo? Sem regulamentação, a maior parte dessas empresas lançam esses resíduos, o lixo, né, lança os resíduos nos rios, nos terrenos baldios, sabe, no ar. Tem muitos gases nocivos aí indo para o ar, então ele sai poluindo tudo. Acontece que a lei começa a verificar que isso causa prejuízo à saúde pública, e aí vem o parlamento, vem os políticos, vem um monte de gente reclamar, e aí vai dizer: "Olha, não pode ser desse jeito, vamos criar uma lei que proíbe isso". E aí nasce o gerenciamento. Por quê? Porque o gerenciamento vem justamente para colocar uma regra, dizer o que que pode, o que que não pode, e aí as empresas não vão saber dessa regra e precisa então de um profissional especializado em gerenciamento de resíduos, que possa ajudar essas empresas, esses geradores, a fazer a coisa da maneira correta. Então a origem do gerenciamento de resíduos é a responsabilidade legal e normas obrigatórias. Toda vez que você vê essas normas, você que trabalha na área de resíduos, fique feliz, porque é ela que gera o mercado para você. Aí esse gerenciamento, aí você que trabalha com sucata fica pensando: "Ah, não, mas não tem nada a ver comigo". O quê? O gerenciamento obriga as empresas, a empresa tem que ter coleta daquilo, senão ela lançava em qualquer lugar, inclusive um lugar que você não pode acessar. Aí tem que encontrar um caminhão, tem a lei está dizendo: "Ó, tem que ser um veículo transportador que tem que ter essa finalidade", pronto. Aí contrata, aí você coloca o resíduo das empresas tudo, dos geradores tudo dentro de um veículo, e aí começa a ficar: "Opa, onde é que está esse veículo?
que material tem lá dentro, e aí você vai poder então fazer o seu lucro. Quer dizer, todo o setor de resíduos depende dessa regulamentação. Você trabalha na área, não critique, defenda, entendeu? Não precisa exagerar na regulamentação, mas também não é para facilitar. Tem perigo, pode poluir, então deve ser regulamentado, devidamente regulamentado. Tá? E o descumprimento, muito importante, o descumprimento, não vou fazer, tem a regra, não vou fazer. Aí não é que não acontece nada, a empresa, a pessoa pode ser presa por crime ambiental, o dono de uma empresa pode ser preso também, o prefeito pode ser deposto. Então, assim, tem penalidades, e graças a essas penalidades, por medo dessa penalidade, aí os geradores acabam, então, lançando mão e contratando o serviço de profissionais especializados. Então, o que é que você precisa entender? A partir do momento que você faz alguma coisa que vai gerar resíduo, né, então você assume a responsabilidade disso. Imagine na sua casa, digamos que você vai fazer, sei lá, um churrasco com os amigos. E aí você compra a carne, faz tudo. Na hora que você está com tudo lá e começa a preparar o churrasco, não vai ter resíduo, não vai ter lixo. E você que organizou não tem responsabilidade de deixar a casa limpa de novo, do jeito que estava? Por que que na empresa seria diferente? A empresa vai fabricar sapatos, vai fabricar remédio, vai fabricar móveis, vai fabricar alguma coisa, né, ou vai comercializar, recebe empacotado, tira da embalagem, bota na vitrine, tudo vai gerar resíduo. E quem ganha dinheiro para fazer essa operação, né, então ela pode perfeitamente contratar alguém que vai gerenciar esse resíduo que ela tem. Algumas áreas vão ser mais difíceis, outras áreas vão ser mais fáceis, mas isso não tem nada a ver com o dono da loja. Se você tem uma loja, um comércio, e aí está sendo difícil para você, você tem que chamar um profissional especializado nessa área. E você que é generalista, começa a pensar assim nesse momento: caramba, eu não sei como tratar resíduos perigosos, e aquele pessoal é resíduo perigoso, não sei como fazer. Pois é, aqui a necessidade de um profissional especializado que a gente vai falar lá na frente. A questão é que você entenda que a produção, processamento, qualquer coisa, qualquer atividade profissional ou mesmo que seja do setor público, de quem quer que seja, gera resíduo e ao gerar resíduo cria uma obrigação direta com o gerenciamento desse resíduo, a destinação final desse resíduo, tá? E aí quem paga a conta? Não é o governo que paga a conta, não é a sociedade que paga a conta. O pagador são as próprias empresas geradoras, sejam empresa pública, empresa privada, quem tiver, né, gerando, né? E o motivo, por que que elas pagam? Para garantir a continuidade da operação, ou seja, eh, se elas não fizerem isso, se elas não garantirem a limpeza, a destinação ambientalmente adequada, elas podem perder inclusive até o seu alvará de funcionamento. E é por isso que elas têm que fazer isso, implica diretamente no licenciamento ambiental dela. E aí o que que a gente pode dizer? O gerenciamento de resíduos, apesar dele não contribuir para a produção em si, né, mas ele é um investimento para que o comércio ou a indústria mantenham suas portas abertas. Abriu, começou a operar, gerou resíduo. Você vai ter que investir no gerenciamento desse resíduo para que você possa manter as portas do seu negócio abertas. Ou seja, o verdadeiro produto para você que está trabalhando nessa área é a proteção que essas empresas contratam, né, contra esses riscos, riscos operacionais, risco ambiental, vários tipos de risco que ela corre, ela lhe chama para que você proteja ela de todos esses riscos. E assim elas garantem segurança, previsibilidade, mas também evitam multas, paralisações, danos à reputação e transformam um problema potencial em um processo monitorado. Percebe? Gestão de resíduos é gestão de risco. Conseguiram compreender isso? Fez sentido para vocês, gente? Então, a última coisa, por que que é uma demanda permanente? Né? Porque todas as empresas vão gerar resíduo, não é só uma vez, não. Ela gera todo dia, enquanto ela estiver produzindo, comercializando, fazendo qualquer coisa. Ela sempre vai gerar resíduo, porque toda atividade humana gera resíduos. E isso faz com que ela tenha a necessidade permanente, uma necessidade perene, de ter um profissional que acompanhe essa empresa
na destinação desses resíduos, percebe? Seja você trabalhando de forma internamente ou prestando consultoria. Você analisa a demanda, vê a regulamentação de mercado, as responsabilidades envolvidas, e aí você vê quem paga e vê que tipo de proteção eles precisam, você começa a mapear o seu mercado e aí começa a encontrar clientes de uma forma mais, digamos, estratégica, né? Qual a demanda? Qual a regulamentação? Quais as responsabilidades? A partir disso, quem são os pagadores? Quem são meus clientes? E que tipo de proteção você pode oferecer a eles? Aí você entra no jogo depois que você entende esse mercado completamente. No final, gente, para que isso aconteça, você tem que botar na cabeça que você precisa deixar de ser executor, ou seja, aquele profissional que só sabe preencher papel e comece a se transformar num profissional estratégico, lembrando justamente essa visão aqui que vocês estão vendo na tela. Fez sentido? Então agora já dá para dar um like e eu quero saber a sua opinião, né, se você já estava atuando nesse formato ou você acha, que esse formato pode ajudar você a alavancar sua carreira. Lembrando também que a gente tem um treinamento especial para isso, profissional internacional de gerenciamento de resíduos. Vou deixar o link aqui na descrição para todos vocês que querem se especializar nessa área que tem uma demanda internacional, porque toda atividade humana, não é brasileira não, toda atividade humana gera resíduos, seja no domicílio, seja no comércio, na indústria, em qualquer atividade, tudo gera resíduo, e aí precisa de profissionais com essa visão sistêmica que consigam ajudar a resolver o problema. Tudo bem? Então é isso aí. Curte, clica, se inscreve e a gente se vê então na próxima aula. Saudações sustentáveis e até lá.